das duas asas da evolução. Para quem é do trabalho mediúnico, nós já fizemos um estudo utilizando esse material. Não se preocupem, é bom a gente ouvir de novo, quer dizer que nós estamos precisando. Então, olha só. O que Emmanuel considera como as duas asas da evolução? Ele considera lá no estudo, lá no texto, que as nossas duas asas são o sentimento e a sabedoria. São as duas vertentes da nossa existência que a gente precisa trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores e mais felizes como consequência. Aí a gente faz uma pergunta. O que é mais importante? É o amor ou é o conhecimento? O que é mais importante? É o sentimento ou é a sabedoria? Quem gostaria de tentar me responder essa pergunta e por quê? Se ninguém levantar a mão, eu vou escolher alguém, vai ser pior, hein? E aí? Quem vai falar para nós? Deixa eu ver aqui. Ana Karine. O que você acha, Ana Karine, minha colega de profissão, professora, minha amiga? Você acha que é mais importante o amor na nossa vida ou o conhecimento? Peraí que eu vou ligar seu áudio. Você fala. Aí, fala. Ai, gente. Amor. Você acha que é o amor? Por quê? Isso. Porque eu acho que o amor é a base de tudo, né? Quando a gente está com amor no coração, né? Cheio de amor, a gente busca o conhecimento, a gente tem mais paciência, tem mais ânimo. Acho que é isso. Será que é possível eu desenvolver todo o amor sem ter nenhum tipo de conhecimento? O que você acha, Maria Ângela? Eu acho que não. Você acha que uma coisa depende da outra? Não, não é que depende. O amor, ele é maior, ele é mais importante. Mas o conhecimento, eu acho que ele auxilia a gente a aumentar esse amor. Não sei te explicar muito bem, não, mas eu acho que é importante o conhecimento também. A gente tem que conhecer. Eu entendo o que você fala, você tem razão. Olha só, o que nós vamos ver sobre isso aqui? A gente vai ver que é isso mesmo que vocês estão falando. O amor, ele é prioridade. O conhecimento, ele também é necessário. E um auxilia o desenvolvimento do outro. Mas é possível você desenvolver o amor e não ter nenhum tipo de conhecimento. A gente vê pessoas extremamente simples às vezes, chucro de tudo, mas que têm um amor mais puro e simples, mais profundo. E a gente vê às vezes pessoas com extremo nível de conhecimento, mas que não tem um pingo de amor no coração, né? E aí a gente não precisa citar nomes da história aí. E aí uma segunda pergunta para vocês. Será que evolução tem limite? A gente vai desenvolvendo, aprendendo, crescendo o amor, aprendendo a amar, conhecendo sobre todas as coisas da vida. Será que eu chego em algum ponto que eu sei tudo, aprendi tudo e não cresço mais, não desenvolvo mais? Essa é uma pergunta capciosa. É uma pergunta interessante. É uma pergunta difícil de responder. Alguém gostaria de falar? Posso falar meu ponto? Eu gostaria. Fala, Robson. Eu acho que a evolução jamais vai ter limite, porque o limite seria Deus, né? E Deus, como ele é onipotente, todo poder e bondade, único, onipotente, então nós nunca vamos chegar a ser um Deus, senão seria uma mentira. Deus não seria único, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando novos mundos, novos conceitos, né? A gente vai aprendendo cada vez mais, vai se descortinando cada vez mais. Mas limite para aprender, acho que não. Eu acredito que nunca. Bom raciocínio, Robson. Tem a ver com isso aí mesmo, né? Olha só, mas aí eu pergunto, e Jesus, que a gente considera que é um espírito puro, será que ele sabe tudo? Ou será que ainda existe alguma coisa para Jesus aprender? Se o Robson acabou de explicar para nós que nós nunca vamos saber tudo, porque senão nós seríamos como Deus, e só existe um Deus, Jesus, que é o espírito mais evoluído que a gente conhece, está lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, qual é o ser, né, que Deus enviou de maior perfeição, aí como guia e modelo da humanidade? Aí os Espíritos falam, vede Jesus. Então é o espírito de maior evolução que nós conhecemos. Mas será que nem ele sabe de tudo? Olha só,
Se a gente for estudar os atributos de Deus, lá no Noções Básicas, a primeira aula vai falar um pouco sobre isso. A gente vai ver que Deus é eterno, imutável, imaterial, quer dizer, dotado de ausência total de matéria. Ele não muda aquilo que ele já é perfeito. Ele é eterno, no sentido de não ter nem começo, nem fim. Se Deus não tem nem começo, nem fim, ele está inclusive fora do tempo, o tempo não existe para Deus. Olha que interessante esse comentário. Ele é único. Se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. É como se fosse assim. Se existe um Deus que é todo poderoso em toda a sua magnificência, existe outro que é exatamente igual a ele, se os dois são exatamente perfeitos e iguais, eles são, no fim das contas, uma coisa só. Então não tem como existirem dois deuses de tamanha perfeição. É uma coisa só. O que isso quer dizer para nós? Olha lá o que Rustem traz lá nos 4 evangelhos. Jesus tinha e tem o amor do progresso e trabalha sem cessar por adquirir novos conhecimentos no livro do infinito. Jesus trabalha sem cessar por adquirir novos conhecimentos. A gente não entende Jesus, a gente não entende a grandiosidade de Jesus. Então, nem percam tempo preocupados em tentar descobrir o que é que falta para Jesus aprender. A gente não está nem perto de entender isso. Meu celular querendo conversar aqui. Só Deus nada tem que aprender. Só Deus nada tem que aprender, porque Ele é a criação de tudo. Espírito puro que nunca falira e já era infalível quando o vosso planeta foi confiado, Jesus progrediu em ciência, fazendo progredir, e sua marcha ascendente tem estado em correspondência com a vossa. Jesus continua avançando. E é que Deus dá saber ao Espírito, por mais adiantado que seja, na proporção em recompensa dos progressos que o seu amor e o seu devotamento produzem. Ou seja, quanto mais a gente aprende a amar, mais permissão nós temos de Deus para adquirir conhecimentos. Olha que interessante isso que quer mostrar para nós. Quer dizer que o Espírito ele pode adquirir conhecimento até certo ponto, e depois desse ponto, se ele não aprender a amar, ele não tem a permissão de adquirir conhecimento. Senão a gente teria um líder das trevas extremamente inteligente e poderoso por saber usar a sua inteligência, mas sem ter nenhum amor, podendo às vezes até fazer frente a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é possível, porque, como o Rustem está nos dizendo aqui, só é possível adquirir quantidade de conhecimento se a gente tiver adquirido amor. Então, amor não tem limite, mas conhecimento tem. E o limite do conhecimento é o quê? É o amor. Olha que maravilhoso isso nas leis de Deus. O progresso pessoal de um espírito corresponde aos progressos que, graças a ele, seus irmãos realizam. Olha só, o progresso pessoal de um espírito corresponde aos progressos que, graças a ele, os seus irmãos realizam. Se a gente for pensar, hoje nós somos responsáveis por alguém na nossa vida? Será que a gente cuida de alguém? Ou será que a gente troca com alguém experiências, conhecimentos, sentimentos? Com certeza, alguém a gente tem próximo de nós, na nossa família. Se você é pai ou se você é mãe, você é responsável por alguém. Vamos fazer uma análise aqui, ó. O Mauro, que é o presidente da nossa casa, hoje ele é responsável por todos nós, como líder, como coordenador nesses instantes. Neste momento, provavelmente porque ele tem mais débitos do que nós. Então, ele tem mais trabalho para fazer. O prefeito de uma cidade, no momento que ele é detentor daquele poder, ele é responsável pelas suas ações e por aqueles que ele governa. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o governador, o responsável pelo nosso planeta, por todos os espíritos que aqui vivem, sejam encarnados ou desencarnados. Quer dizer que o progresso dele também é correspondente a todos aqueles que estão sobre a sua tutela. À medida que nós, como espíritos, sob a direção do nosso Senhor Jesus, progredimos, da mesma maneira, ele também progride de alguma maneira que a gente não entende como é essa progressão, porque ele é muito maior do que nós, em termos espirituais. Ficou claro isso aí? Para todo mundo? Quer dizer que a progressão nunca vai acabar. A gente sempre vai continuar aprendendo, tendo algo para aprender. E nós, um dia saberemos tudo?
Olha só. Lucas. O Espírito da verdade virá e vos dará o conhecimento de tudo que, ainda por muito tempo, terá que permanecer oculto. Por muito tempo, muitas verdades ainda não nos serão reveladas, mas elas virão. À medida do nosso progresso espiritual, esses conhecimentos virão. Mas quais são esses conhecimentos? Do que a gente está falando? Conhecimento de quê? A gente está falando só de amor, de caridade, de fraternidade, ou existem outros tipos de conhecimento? Bom, vamos esperar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre isso. Lá no livro O Consolador, pergunta 204, a pergunta é o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Dá para a gente evoluir moralmente, sem evoluir intelectualmente? Aí a resposta é o seguinte: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. É necessário o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual para que nós possamos gradar na escala evolutiva espiritual mais degraus, novos degraus. Ambos são imprescindíveis ao progresso. Ok, pessoal? É por isso que a gente está aqui estudando, é por isso que nós estamos aqui estudando o Espiritismo, conhecendo um pouco mais sobre a ciência que o Espiritismo traz, sobre a filosofia que tem por trás da doutrina espírita, ok? E sobre a religião, essa religião que traz Deus mais para próximo de nós. Por isso que o Espiritismo ele é sim filosofia, ciência e religião. E é por isso que nós estamos aqui estudando. Então, estão aí as duas asas da evolução, o progresso moral e o progresso intelectual. Então, por progresso moral, a gente entende amor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o controle desses sentimentos. Porque sentimentos a gente tem, emoções a gente tem. A gente tem que aprender agora é controlar. É aquela questão da inteligência emocional. Controlar as nossas emoções e guiar elas para um caminho que nos traga positividade, respostas positivas da vida e, consequente, a alegria. E o progresso intelectual é a sabedoria, são os nossos pensamentos, são os mecanismos de guiar os nossos sentimentos para que eles estejam sempre rumo aos bons sentimentos e não nos tragam coisas negativas. Então, vamos falar, já que a gente está estudando sobre a importância do estudo, vamos falar um pouco sobre o progresso intelectual, que são infinitos. São os progressos, quais são os tipos de conhecimento que existem? Conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico, o conhecimento empírico, aquele que testa, conhecimento de música, corporal, interpessoal, linguística, de lógica, naturalista do meio ambiente, intrapessoal, espacial, olha só, da educação, da arte, da natureza, tudo é conhecimento e é válido e necessário para o espírito. Ah, Lucas, mas eu reencarnei nessa vida, eu sou advogado. Então, nós vamos focar a nossa vida no estudo da sua profissão, no estudo de como você pode ser uma pessoa melhor dentro da sua profissão, como você pode ajudar as pessoas, e a gente vai trabalhando o amor e os conhecimentos científicos. Ah, mas eu reencarnei como cientista, eu sou pesquisador, eu sou médico, eu sou dentista. Então você vai se especializar na sua área. Ah, eu sou professor, então você vai estudar sobre como ensinar as crianças, o desenvolvimento infantil, do jovem. Existem infinitas coisas que a gente pode aprender. Mas eu faço uma pergunta para você. Se a gente entende que existe tudo isso para a gente aprender, tanto intelectual quanto moralmente, porque aprender as coisas da ciência, da natureza, até é fácil. Agora, aprender a amar de verdade, aí sim está a dificuldade. Só que se a gente precisa aprender tudo isso, será que em 100 anos que eu viver, é possível eu adquirir tantos conhecimentos assim? Será que é possível? Não é possível. Você pode se esforçar o máximo que você quiser. Pode ser a pessoa, o gênio, a pessoa que vive a vida lendo, estudando. Só que ainda vão faltar coisas para você aprender, até porque nem toda a ciência do universo a gente ainda sabe. A gente conhece cerca de 5% de tudo que existe no universo, o que é matéria palpável. O resto, que é energia escura, matéria escura, a gente está começando a querer descobrir. Imagina as coisas da alma. É por isso que a doutrina espírita é maravilhosa ao nos trazer a bênção da reencarnação, nos dando a oportunidade de termos vidas e mais vidas, anos e mais anos de vida, para aprendermos sobre tudo que existe para aprender.
E à medida que a gente aprende, a gente vai trazendo com a gente os nossos irmãos. Assim como Jesus hoje é responsável por todos os bilhões de espíritos do nosso planeta, nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis por mais pessoas, por mais espíritos, levando eles com a gente nessa evolução espiritual. Olha que lindo isso! Isso não é fraternidade? Não é isso a verdadeira explicação da palavra irmandade? Nós não somos todos irmãos? E essa compreensão vai muito além da gente entender que nós somos irmãos, não só daqueles que estão próximos de nós, ou daqueles que a gente convive, mas de todos do planeta Terra, de todos os espíritos do universo inteiro. Não dá uma tremedeirazinha, não, quando a gente ouve um negócio desse? Eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso. Vamos passar para frente por causa do nosso tempo. Então, qual que é o objetivo? Se o nosso objetivo é o progresso intelectual, é o progresso moral e é o progresso do espírito como um todo, ou seja, evolução, como é que a gente faz para a gente ser mais eficaz, mais eficiente nesse processo? Será que é possível? Olha só que legal, olha essa imagem. O que está acontecendo aqui? Esse cara aqui está vendo um 6, mas esse cara aqui está vendo um 9. E os dois batem o pé que o ponto de vista deles é que é o certo. Será que alguém aqui está errado? Está errado aquele que fala que o outro está errado. Mas os dois estão certos. O único problema aqui é o ponto de vista. O único problema aqui é o referencial. E é isso que a gente chama de paradigma. Todo mundo já ouviu essa palavra, não é? Ah, tem que mudar de paradigma. Como é que é? Tem que quebrar os paradigmas da vida. O que é esse paradigma? Paradigma é aquilo que a gente está acostumado a ver. Paradigma é aquilo que a gente está acostumado a acreditar. A gente precisa colocar um óculos nos nossos olhos para mudar os nossos paradigmas. Tem um cientista um escritor, chama Stephen Covey. Ele fala o seguinte: se você deseja fazer pequenas mudanças, trabalhe o seu comportamento. Você vai mudando o seu comportamento, você vai fazendo pequenas mudanças. Mas se você deseja fazer grandes mudanças, mudanças significativas e revolucionárias, trabalhe os seus paradigmas. Mude aquilo que você já está acostumado a acreditar. Porque, na maioria das vezes, nós estamos ou errados, ou não com toda a verdade. Vamos colocar uns óculos nos nossos olhos e mudar nossos paradigmas? Se a gente tem a mania de achar que eu estou sempre certo, quando as coisas acontecem com a gente vai ter um pensamento, que é natural. É um pensamento que a gente já está habituado a ter. Certo? Alguma coisa acontece. Geralmente pode ser alguma coisa ruim acontece com você. Você vai ter um pensamento. Se alguma coisa ruim acontece com você, naturalmente a gente vai ter um pensamento ruim sobre aquela ação. Esse pensamento ruim vai gerar uma emoção negativa, e essa emoção negativa vai provavelmente gerar uma atitude negativa. Uma ansiedade, uma frustração, uma tristeza, uma raiva, vão sair quebrando as coisas. Alguma coisa vai acontecer. Só que quando a gente muda o paradigma, a gente muda a forma de ver a vida, e é isso que a doutrina espírita vai trazer para nós com o estudo, nós vamos mudar a forma como a gente vai interpretar os fatos da nossa vida. A gente vai mudar o nosso pensamento. Mudando o nosso pensamento, depois do estudo, depois de conhecer como a vida realmente funciona, através dos ensinos da doutrina espírita, com certeza nós vamos entender esse fato de maneira diferente. A gente vai olhar para esse fato de uma forma diferente. Vamos supor que alguma coisa ruim aconteceu com você. Se o seu pensamento antes era de raiva, de tristeza, ou de achar que é injustiça divina, a gente entendendo o porquê desse fato acontecer, a gente muda a forma do nosso pensamento. E, consequentemente, a gente muda a emoção, que vai ser a consequência desse pensamento. E a gente muda a nossa atitude. E assim, com certeza, nós teremos uma vida mais leve e provavelmente mais feliz. É por isso que o estudo é importante na nossa vida, porque o estudo, o conhecimento dos porquês das coisas, nos faz ter uma vida mais leve. Entender melhor é quando o Evangelho nos traz que quando a gente olha para cima, a cruz parece mais leve. Quando a gente curva para baixo, com o problema, carregando a nossa cruz, o nosso problema, a sensação é de que é mais pesado e que é mais difícil carregar essa cruz. Então, o conhecimento, ele nos faz erguer o nosso corpo, para que o problema fique mais leve. É o mesmo caso dessa história aqui, né? É como se o conhecimento
e o amor precisassem andar juntos. A gente precisa das duas coisas. A bondade que ignora, né? A bondade que ignora, ou seja, que é o fazer, né? A bondade que não faz, é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Você tem o poço lá, o poço está lá, na sombra, com água, mas a gente não tem o caminho para chegar no poço. Adianta ter o poço, ter água, mas eu não consegui chegar nele? Não adianta. Ou a inteligência que não ama, ela pode ser comparada a valioso poste de aviso, que mostra o caminho, mas deixa-o sucumbir de sede. Adianta eu ter a placa, mas não ter água? Adianta eu ter água, mas não saber o caminho para a água? Então é isso que está querendo dizer para nós, Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida. Todos temos a necessidade de instrução e de amor. Ok? Não adianta só fazer caridade. Eu também preciso estudar. Não adianta só estudar. Eu também tenho que trabalhar em prol do outro. Eu também tenho que aprender a amar. Tenho que fazer caridade. Né? A caridade, o caminho, o lema que nós trazemos, né? Para a doutrina espírita. Estamos acabando, pessoal. Sendo, então, justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, qual que é o primeiro? O amor, né? Superioridade do primeiro, que é o progresso moral, sobre o segundo, que é o progresso intelectual. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda. A parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda. Um irmão nosso, como o Hitler, a gente usa muito de exemplo pelas ações dele, de se acreditar superior, extremamente inteligente, estrategista, comunicador, magnetizador, inteligente, a parte intelectual extremamente evoluída, mas sem a parte moral, a chance de você se enobrecer com o seu conhecimento e cair com isso, e ser egoísta, vaidoso, se sentir superior ao outro, e fazer até mal para o outro é muito grande. Na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Ok, pessoal? Deixa eu passar aqui. Só a última frase para a gente acabar. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Meus irmãos, a questão, no final das contas, é importante estudar? É importante estudar. É importante praticar o amor? É importante. E uma coisa auxilia a outra. Nós com certeza seremos pessoas mais felizes trabalhando com essas duas asas juntos. Porque imagina um anjinho batendo só uma asinha, tadinho, ele vai conseguir voar direito? Não vai, né? Vamos bater as nossas duas asinhas ao mesmo tempo. Ok? Assim a gente finaliza a nossa parte do estudo, da importância do estudo. Se tiver alguém que queira comentar alguma coisa, que queira perguntar alguma coisa, esse é o momento, antes da gente passar para o próximo.